Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Moura e esse é o podcast Vida dos Bancários. Estou hoje novamente aqui com o Gustavo Carvalho. Boa noite a todos. E com uma convidada especialíssima, Sandra Barbosa. Eu separei aqui um breve currículo só para vocês entenderem o cabedal, o nível da convidada que a gente tem hoje. Olha, Sandra foi bancária por mais de 34 anos. Passou por toda a estrutura de agência, foi de escriturária, caixa, assistente, gerente geral e ficou por mais de 12 anos como executiva do banco. Então tem uma experiência muito grande, tenho certeza que vai trazer muita coisa interessante para a gente, vai crescer muito para outros bancários. E de formação, graduada em Pedagogia e Administração de Empresas, ampla experiência em projetos e ações de diversidade e inclusão, mestranda pela FDC, MBA em Administração de Empresas, pós-graduação em Neurociência pela PUC, Rio Grande do Sul. Então, a gente está muito honrado pela sua presença. Obrigado por ter aceitado pelo convite. E conta um pouquinho para o nosso público quem é a Sandra Barbosa. Olá, gente. Boa noite. Obrigada, Vitor. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é desafiador, porque você já contou um pouco da minha história aí, entendeu? Só um pouquinho. Você tirou um pouco do meu pitch aqui, gente. Eu sou profissional do mercado financeiro. Vamos lá, 34 anos, né? Então tem história para chuchu. Iniciei no menor cargo que vocês possam imaginar e fui até o último, o maior CLT de um banco, né? Dentro de uma estrutura tradicional de um banco múltiplo, como o banco que eu trabalhei, que foi o Banco Itaú, tá certo? Eu sou pernambucana, é uma curiosidade. Sou pernambucana, cresci aqui em São Paulo, trabalhei, né, todos os pilares. Então, a minha formação acadêmica, a vida pessoal e a profissional sempre muito combinado, um jogo com o outro. Sou mãe, então sou mãe de um formando em medicina, né? Isso aí, depois de 5 anos de faculdade, é bem puxado, completa aí 7 brincando, né? E a gente começa agora dentro de uma nova jornada, né? Porque enquanto profissional, enquanto acadêmica, enquanto vida pessoal, para a gente poder sair de onde eu saí e chegar neste ponto, eu tive que fazer algumas escolhas na minha vida, né? E essas escolhas me proporcionaram vivenciar tudo isso dentro deste mundo corporativo de uma forma muito arrumada. E por fim, gosto de dançar, gosto de viajar demais. E por fim, agora você fechou aí com a questão do mestrado. Então, olha só, gente, após 34 anos, né, de vida corporativa, eu resolvi me aventurar no mestrado. Por quê? Porque o mestrado é um sonho. Então, era um sonho da minha vida e eu não consegui dar conta junto com o momento de trabalho, né, com o mundo corporativo. Então, agora no pós, já na minha empresa, onde a agenda é minha e dos meus mentorados, claro, eu consigo conciliar. Então, essa é um pouquinho da minha história. Uma jornada linda, né? Jornada de sucesso. Com certeza com o apoio da família, né? Para conseguir dividir tudo isso, né? Muito. E nesses cargos de superintendente, de executivo, você acaba tendo muitas regiões para atender, estados diferentes, muitas viagens. Então, com certeza, o apoio da família é super importante. E nessa história toda, né? Igual a gente falou, 34 anos de banco, vários cargos, você conheceu o piso de fábrica, como a gente fala, né? O chão da agência, passou por todos os cargos. O que você atribui dessa jornada toda, o fator ou fatores, né, que foram determinantes para esse sucesso, para você conseguir passar por todos esses cargos operacionais, depois cargos gerenciais, né, até executivo? O que você acha que foi assim, mais determinante e que o bancário que está nos assistindo possa falar assim, poxa, eu tenho que batalhar por isso? Eu entendo que o que foi primordial, primeiro, foco. Você precisa saber o que você quer na tua vida, né? E depois eu entendo que passa pelas minhas escolhas. Então, quando eu falo de escolhas, gente, para a gente chegar onde a gente quer, a gente abre mão de algumas coisas na nossa vida. Então, eu acho que essas escolhas foram importantes, muito importantes, foram, assim, determinantes. E de escolhas básicas, tá bom? Por exemplo, a própria escolha do teu marido.
né? Eu poderia ter escolhido um marido rico, né? E ter ficado em casa. Não, eu escolhi ter um marido batalhador. Não que o rico não seja batalhador, é batalhador também, mas eu escolhi ter uma pessoa que crescesse junto comigo. E, combinando o jogo ali na largada, eu conseguisse evoluir e crescer nessa jornada, vamos assim dizer. Né? Então, propósito, escolha, né? E eu diria bastante disciplina no quesito educação. É a gente se preparar. Então, isso foi primordial, porque um dos meus gestores, um dos meus líderes, ele dizia o seguinte: se prepare sempre para o cargo seguinte. Próximo nível. Sempre para o próximo nível. E eu segui isso à risca. Então, eu entendo que isso foi determinante. Tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, né? É saber exatamente o que quer. A gente fala que é clareza. Eu uso muito essa expressão com alguns clientes às vezes. Você tem clareza do que é você, por exemplo, ser reintegrado? Você sabe o que vai acontecer com você? Às vezes a pessoa não sabe. Fala assim, eu quero voltar para o banco. Mas você pensou na sua carreira? Você acha que se você voltar, você vai continuar de onde você parou? Às vezes não é assim, às vezes você vai ficar fora da função. E as pessoas não têm muita clareza do que querem para a vida, né? Então, às vezes ele fica... Eu tenho clientes, sem demérito nenhum, que ficaram 40 anos como caixa. Às vezes foi claro na cabeça dele de que, bom, para mim, pelo que eu gosto e pelo caminho que eu quero seguir, esse cargo pro resto da vida tá ótimo. Mas tem gente que quer crescer, mas não faz nada para o próximo passo. Perfeitamente. E aí que entra a educação. Aí que entra o nosso preparo. Né? Eu tenho atuado bastante nessa linha, que é com requalificação, com mentoria e coach, que prepara a pessoa justamente para esse momento. Então, muitas vezes eu quero dar o próximo passo e eu não sei o que eu faço primeiro. Eu tenho várias coisas, eu não sei. Então, entra a Sandra para apoiar e ajudar essa pessoa. Porque isso aqui é uma jornada, é um processo. Você não sai de onde você está para o passo seguinte sem ter clareza do que você quer. E, às vezes, o teu mundo está limitado à tua vivência atual. Uhum. Então, o processo de mentoria e coach, ele entra justamente nisso. Em ampliar este olhar, em fazer com que você veja um pouco mais fora do teu negócio. Né? Então, quando a gente está falando aqui de carreira, gente, antigamente a gente trabalhava com 1, 2 carreiras. Hoje, o profissional precisa se preparar para a vida para 4, 5. Tranquilamente. Perfeitamente. Eu estou na minha 3ª já, né? E devem surgir outras. E na faculdade, eu lembro muito, eu tenho uma professora que, inclusive, ela é amiga, o marido dela é amigo do meu irmão e tal. Ela falava de antropologia. Eu acho que muito disso também está dentro daquela bolha que a gente vive, é dentro da cultura educacional do país, né? Sim. Você hoje, pessoas hoje questionadoras, muitas das vezes até dentro do mundo corporativo, não são pessoas, são vistas com um olhar muito agradável por parte dos gestores, por parte das pessoas que estão acima, entendeu? Então isso vem, inclusive, ela comentava que ela fez esse estudo comparativo entre alguns países e ela percebeu que no Brasil é muito mais além. Aquela questão, tá? Eu tô na sala de aula, levanta a mão, faça uma perguntinha simples, o amigo que tá rindo, talvez tenha uma dúvida igual do amigo que ele tá perguntando. Então, a bolha não vem só do sistema educacional, vem de toda a rede que deveria te dar apoio, ela está, na verdade, te deflagrando. Né? E aí ela foi uma questão de escolha, né? Se você sabe que você quer o próximo nível, você já tem que entender e focar nessa escolha. Para você crescer, você precisa estar junto de pessoas que pensam assim. Exatamente. A mentalidade de crescimento, ela é formada também em grupo. Com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Isso primordial. Isso passa por coragem. Você precisa ter coragem. Porque levantar a mão... Eu lembro de uma professora que uma vez ela soltou uma pergunta e eu respondi tal coisa. Ela, você tem certeza? Você tem certeza? E eu pensei 2 vezes para responder e ela só estava me testando. Aquilo foi fantástico, porque serviu de exemplo para a minha vida inteira. Então, assim, você precisa ter coragem. Então, assim, eu quero levantar minha mão, mas espera aí, deixa eu ver se isso faz sentido mesmo, né? Deixa eu ver se isso faz sentido. Então, isso passa de novo por eu ter abertura
para poder aprender e reaprender. Muitas vezes a gente precisa se desconstruir para poder adquirir novos conceitos. O mundo mudou muito, né, gente? Quando a gente vai lá atrás, vamos lá no pós-guerra, 45, Segunda Guerra, a gente pensava em manufatura, a gente pensava em crescer de forma a executar e ganhar escala. A tecnologia naquele momento era voltada para aquilo. Hoje não. Hoje a gente está lidando com IA regenerativa, a gente está falando de momento de conhecimento. Então, como é que eu trabalho essa IA regenerativa para me trazer benefícios? Uhum. Como é que eu atendo o meu cliente melhor? Então, as empresas estão abrindo espaço para estas discussões e nós precisamos ter pessoas capacitadas para este novo tema, para este novo repertório. E como é que a gente faz isso se não for estudando? Uhum. Claro, com Aprendendo certeza. a perguntar, né? Que tá falando do questionamento. Exatamente. Porque a IA, ela te dá a resposta. Exato. Mas se você não souber fazer a pergunta, Ela não vai te adianta. responder qualquer Não adianta. coisa. E- Então, você precisa saber perguntar. E Com para isso, certeza. você precisa reaprender. Então, a nossa vida, ela é um interno aprendizado. E esses processos de desenvolvimento nunca foram tão importantes como estão sendo hoje. Claro. Né? Então, passa por coragem, passa por você se arriscar. Então, você precisa se arriscar. Às vezes, você precisa se arriscar, gente. Não dá para ficar achando que vai dar tudo certo, que amanhã você vai amanhecer mais rico, mais feliz, sem fazer nada ali, Isso. sentado no teu sofá. Inclusive, sem até jogar na loteria, né? Porque pelo menos se você quer ficar acomodado, Verdade. que jogue na loteria, É né? verdade. Entendeu? Vou Verdade. ganhar, vou ficar rico, mas não joga na loteria, não Verdade. estuda, não faz nada para poder sair do comodismo. É isso. Mas conta um pouquinho pra gente como foi chegar nesse cargo executivo dentro do banco e fala um pouquinho pra gente como é esse desafio de ser uma líder, desse desafio da liderança. Bem, eu iniciei jovenzinha, menina ainda, né, usando tchuquinha, naveguei por todas as áreas, os bairros, né, chamam de bairros hoje dentro das agências, fui colaboradora Caixa, eu entrei como estagiário primeiro, né, que é um cargo que nem existe mais, né? Esquecemos de mencionar isso. Esquecemos de mencionar isso. Estagiário, não existe mais. Então, era uma área que lidava muito com processos. Mas, gente, me identifiquei rapidamente com a área comercial. Na primeira oportunidade, eu não gostava de trabalhar como colaboradora Caixa, porque eu tinha medo da diferença. Eu não gostava daquela coisa que era muito processo. Então, eu queria algo mais expansivo e eu gostava de vender. Na primeira campanha que teve, que eu participei, ganhei um presente, um mimo ali Eu achei aquilo o máximo. o reconhecimento. Achei aquilo o máximo. E em seguida eu descobri também que a área comercial ganhava mais que a operacional. Aí... Opa, isso não pode Aí falar, porque o pessoal não há, que ainda não tenho certeza, entendeu? Ali, naquele momento... Aquele momento na minha vida... Virou sua chave. Era importante. Eu falei... Isso aqui é bom. Gostei. Optei, vim para a área comercial, trabalhei em todas as cadeiras, né, de gerente e fui promovida para gerente de agência. Quanto gerente de agência, eu passei por grandes centros. Sempre São Paulo, mas grandes E foi seu primeiro desafio bairros. de liderança, Meu primeiro cargo de gestão. Primeiro desafio. Meu primeiro desafio foi a agência Mercúrio. Agência 3 Mercúrio, que fica na zona cerealista de São Paulo. É bem no centro, bem no centrinho. E era, naquela época, a gente chamava de uma agência M4, eu e mais 3 gerentes. Então, vejam, a gente não tinha promoção para uma agência com um gerente. Você foi direto para uma agência pesada. Uma agência super pesada, ativos, gigantes. Antigamente, que a pessoa gostava de ir Sim. fisicamente na agência. Né? Sim, sim. Era outro público, né? Então, eu trabalhei na Praça da República, Barão, agências muito importantes do centro de São Paulo. E depois eu fui trabalhar na agência 1000, Estação Conceição, que era uma das maiores, né? Ali eu fui projetada para o cargo de superintendente. Até então eu não fazia ideia
que eu pudesse estar sentada no cargo de superintendente, porque antigamente, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Existia uma questão que o superintendente, ele era promovido se ele tivesse alguém que indicasse. Aí eu falava, putz, eu dancei nessa, porque... Eu ia até te perguntar isso, tal né? do QI. Que ajudou. Não, ali era o tal do QI, né? Você tinha que ter QI, eu não tinha QI. Mas o QI é um network. Pois é, mas naquela época o QI era alguém maior. Sim, Era um padrinho maior. Sim, Que ia lá e é esse cara, né? E eu você falei, não tinha na caramba. época nem a chance do regional. Não. Depois surgiu o regional. Não tinha. Essa época é de gerente agente direto para superintendente. Direto. Mas a gente exercia. Eu servi meio que teste para o cargo de regional. Porque as funções que eu exercia naquele momento eram funções de um gerente regional. Entendeu? Além do meu escopo de gerente de agência. Você chegou a ser aquele carro gerente de modelo? O GMF, Então, que era o gerente de serviços modelo, Unicred. o gerente de modelo, ele foi inspirado em um cargo que eram os instrutores internos, que era eu no meu papel de gerente geral sendo instrutora do banco. Então eu meio que acumulava Isso chama função. acúmulo de função. Então eu tocava a minha agência. Isso ainda existe assim em projetos específicos, são os sponsors, né? Os sponsors. Também os acúmulo de Eu função. estava tentando lembrar o nome da sponsors. palavra. O que acontecia? Eu tinha ali minha agência, era a minha agência 1000, mais 2 coordenadas. Aí eu tinha o polo, eu era coordenadora de polo, e eu era instrutora interna do banco. Então, eu acumulava essas funções e dava conta de tudo. E foi assim que eu me tornei uma superintendente, né? Participando lá dos assessments. Quando falaram assim para mim, olha, abriram um POC para superintendente. Eu falei, bem, já que eu não sou indicada, eu vou me inscrever. Né? E aí eu fui lá e me inscrevi na vaga. Foi o primeiro POC para superintendente de negócios. Me inscrevi na vaga, assim como mais uns 2.000, e fui selecionada e aprovada, participei de todo o processo. E, bem, depois disso assumi interior de São Paulo, depois Minas, 6 anos em Minas, Centro-Oeste e Norte. Minas, né? Minas, um carinho imenso por essa terra, por essas pessoas. São pessoas que me apoiam, que me acolhem até hoje. Eu percebi no dia que a gente estava em Juiz de Fora. Percebi o carinho com que as pessoas te olham. É uma história, assim, foi a minha primeira região. Foi em Minas Gerais, né, gente? Então, eu trabalhei 6 anos e meio aqui. Então, tenho todo um carinho aqui especial pelos mineiros, né? Não é pela comida, não. É pelos mineiros, né? Não, a comida também. Mas hoje, hoje a comida a gente, né? E foi meu primeiro prêmio internacional, foi aqui. Minas Gerais, né? Os anteriores foram nacionais. Aqui foi o internacional. E aí, depois eu fui para o Centro-Oeste e Norte e ganhei o segundo lá. Então... essa jornada foi bastante importante. E falando aqui da questão do desafio, né? Quais foram os desafios que nós encontramos? Olha só, os desafios que nós tínhamos há 10, 5 anos, 3 anos atrás, não são os mesmos desafios que nós temos hoje. Não. Eu vou te falar que o desafio desse ano é diferente do ano que vem. É diferente? Eu tenho certeza. Com certeza. Eu tenho certeza. Eu estou aprendendo o mestrado, que agora a gente não tem mais certeza de nada. Mas esse eu posso ter algumas dicas, né? Que realmente serão diferentes. Né? Então, em termos de desafios que a gente teve no passado, a gente passou por um momento de transformação lá atrás. Gente, eu trabalhei numa época no banco e não existia computador. Existia caderneta de poupança, que a pessoa levava um livrinho, você ia lá, colocava o saldo, batia um carimbo, a data. Sim, e nós passamos por todo este momento. Nós saímos do TAD, do fax, e foi indo. E é essa potência que é hoje. E nós conseguimos passar por todas essas jornadas. Né? Então, o desafio que a gente tinha no passado era você pegou muitas fusões também. Muitas fusões. Cultura. Então, eu acho que cultura da empresa, cultura organizacional, é um desafio que nós tivemos no passado e que vai continuar existindo. Este é um desafio que sempre, porque assim, a cultura ela vai mudando, ela vai se ajustando. E aí,
como os bancos normalmente eles vão fundindo, né? Então, naturalmente, nós precisaremos aprender a todo instante a lidar com a cultura. Uma outra questão é com relação com a mão de obra. A mão de obra que a gente preparava de uma forma lá atrás, agora a gente a prepara para outras coisas. E nós temos pessoas que estão nessa fase de transição. Elas estão saindo deste momento analógico para um momento digital, e isso requer muita parcimônia, né? Muita habilidade. Muita habilidade. Então, a gente precisa, de verdade, investir um pouco mais de tempo nisso, né? E um desafio que a gente teve no passado, mas que a gente mantém agora, é a eficiência. Então, o nível de eficiência ele continua muito alto, porque isso termina fazendo com que as pessoas precisem se reinventar sem recurso. Então, assim, não tem recurso humano, recurso em termos de ferramentas mesmo, né? Em termos de time. As empresas querem lucro, 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 lucro. E eu, enquanto ser humano, qual é a minha capacidade para poder tocar? Então, hoje, eu, enquanto líder, eu estou numa liderança, eu tenho aqui os meus liderados, eu sou o cara do futuro, mas eu tenho estrutura para poder me suportar, para suportar minha equipe neste momento de transição também, porque a equipe também passa por esse momento de transição. Uhum. E aí requer uma abertura maior do ser humano em reaprender. E aí fica de novo a fala dos processos de requalificação, fica de novo as falas dessa questão da gente precisar estudar, da gente precisar parar para entender que o mundo de amanhã, Vitor, não será o mesmo de hoje, não certamente. Abrir, né, o leque, né, criar, mudar Exatamente. os limites, né? Antigamente a gente falava isso de abrir a mente, né? Você precisa estar com a mente aberta. Hoje não é só a mente que precisa estar aberta, não, gente. Vai bem além disso. Muito além disso, muito além. Você falou algumas coisas aí que eu queria aproveitar para te perguntar, né? Você falou da transformação para o digital. E foi uma transformação intensa nas agências, né? Que chamaram aí de multifuncionalidade. Sim. As pessoas que eram 100% do operacional tiveram que se adaptar a ter mais a área comercial, foram chamadas a fazer CPA. E pessoas que eram caixa, não tinham lá um tato muito grande para o comercial, foram obrigadas a se dividir. Muita gente pediu para sair, não deu conta, outras tiveram burnout, que, né, ficaram surtadas. Essa questão do digital impactou muitas lideranças, né? Dessa adaptação, né, dos colaboradores. Dos relatos que eu vi dentro do escritório, foi o que, assim, o mais preponderante, acho que foi o que mais chamou a atenção nesses últimos tempos. Muito, Vitor, muito. Impactou muito, porque, veja, tem pessoas que elas foram contratadas para trabalhar em uma área operacional. Essas pessoas, elas carregam com elas alguns traços que a levam a operações. Então, eu vou trabalhar em algo mais... Características comportamentais nesse claro, sentido. O cara de TI trabalha com TI, o cara comercial, ele trabalha comercial e por aí vai. Então, eu sou contratada por uma coisa, eu me preparo a minha vida inteira ali. E não tem nada errado nisso, tá tudo certo. São minhas escolhas. Se eu escolhi ser um colaborador caixa a vida inteira, ok. Só que tem um detalhe. A função em si, por conta da digitalização, por conta deste avanço tecnológico, as empresas elas estão se remodelando. E daí eu que fui contratado para ser um caixa, eu não vou ter mais espaço daqui a 3 anos. Uhum. Se você olhar lá na lista das funções que estão por acabar, a função de caixa de banco, pura e simples, ela não mais. Você então, falou e esse uma é um questão alerta que tem muito interessante tempo, esse alerta. que tem Sim. hoje, e eu não sei se isso é uma coisa interessante, o sistema bancário brasileiro é um dos mais evoluídos, apesar da gente ter um país subdesenvolvido. Tanto na questão da segurança bancária, tanto na questão de compensação. Tem país desenvolvido que não tem um sistema de compensação que a gente tem. É verdade. E os caixas eletrônicos
Tem alguns bancos que você já deposita, já coloca o dinheiro na hora. Eu, quando eu chego lá, não tem esse caixa, eu nem deposito mais, não. Ele já, na hora, ele coloca, ele conta a nota, e ele conta, já te dá o recibinho na hora. Inclusive, tem uns bancos que tem o pagamento do boleto com troco. Você coloca o dinheiro, o boleto ali autentica e já sai. Sim. Exatamente. São os recicladores, né? Então, o modelo brasileiro, ele é muito investigado, assim, no sentido de ser copiado, estudado. Eu, enquanto naquela agência que era uma das maiores do banco, a gente recebia visitas, assim, do mundo inteiro para conhecer o nosso sistema. E este banco que eu trabalhei é um banco de tecnologia de ponta. Então, realmente, todo o sistema, ele tem um aparato, assim, encantador. Tinha um núcleo próprio, superintendência própria, só para tecnologia. E é interessante que quase todos os outros acabam se espelhando na forma o aplicativo, a questão do cliente ver a conta. Eu tenho amigos vários que aplicativos, né? Vários bancos. O do Itaú é que funciona melhor. Melhor, né? E aí, o que acontece? A preocupação com a tecnologia. É muito grande. Tecnologia, segurança, você vê, é um dos bancos que mais investe em ChatGPT. É o Itaú. Né? Então, assim, isso é fantástico. Agora, eu entendo que a gente pode melhorar o como você faz as coisas, o como você comunica. Então, e, de novo, escolhas. Então, colaborador, nós mudaremos. O mundo está mudando, a gente, né? Te dá um tempo, né? Isso, então assim, vocês precisam, mas eu preciso contar essa história. Eu, enquanto liderança, eu preciso contar. Porque a cultura diz que eu sou ético, a cultura diz que eu sou transparente, que eu quero diversidade, que eu quero isso, aquilo, tá. E a liderança está fazendo o que com este recado? Está conseguindo, e muitas vezes a liderança ela não faz porque ela não consegue, tá bom? Ela não consegue porque ela não tem os braços suficientes para tudo aquilo. Não tem mão de obra a questão do suporte para fazer tudo, porque a multifuncionalidade, de repente você pega um gerente comercial que ele vai ter que sentar na bateria de caixa. E é um cara que ele não teve uma base que nem a minha, que entrei como colaborador escriturado e depois fui pro caixa. Mas a gente tem... É um cara que entrou como AN na área comercial e depois virou um gerente geral num dado momento. E agora esse cara vai ter que sentar ali. E teve muitos que vieram de mercado. Teve uma época que o banco fez isso, né? Buscou de mercado e trouxe direto para gerente geral. A pessoa nunca tinha nada no banco. Não. E foi direto, caiu nessa cadeira. Os projetos, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente precisa trazer diversidade para a empresa. E daí esses projetos entram nesta frente. Eu preciso trazer mentalidades diferentes. Eu preciso trazer alguém que não seja bancário para me dizer o que eu posso fazer diferente aqui. Aí vem o cara da joalheria, vem o cara da educação física, que não tem problema nenhum, que é a multidisciplinaridade, né? Então, assim, eu acho que em todas as empresas a gente precisa. Eu sou uma pedagoga de formação e fiz minha carreira no sistema financeiro. Depois eu fui estudar um pouquinho, né, na área. Foi como que eles foram inseridos. É o como. Porque essa turma veio, o cara era gerente do Leroy Merlin e caiu como gerente geral de banco. Mas isso... Não conhece como é que ele vai cobrar ou ensinar o gerente de conta a bater a meta, que ele nunca sentou na carteira. Aí que está, é o como você faz. Então a questão está no como. Tanto é que antigamente tinha o trainee, né? O trainee era o quê? Ele estagiava em cada cargo desse antes de assumir o cargo de gestão. Existe o programa de trainee, né? Existe ainda em quase todas as empresas. E o interessante, eu tinha um professor de faculdade que ele era muito polêmico, ele dava ED em introdução ao estudo de direito. E ele falou uma coisa interessante uma vez, que muitas das vezes acontece até no concurso público. Ele ficou abismado que um dos sobrinhos dele era muito inteligente. Só que o abismado dele, ele falou, gente, eu tô pensando aqui, meu sobrinho passou para juiz. Ele não tem carteira de motorista. Imagina ele como juiz, vai fazer a parte civil, cai no juizado ou cai num GCRIM, em algum local desses mais específico. Como é que ele vai julgar um crime de trânsito? Não estou falando da capacidade técnica dele, eu sei que ele vai ter uma capacidade técnica para julgar muito melhor do que muita gente.
Mas será que ele vai entender aquela questão do que aconteceu se ele não dirige? Pois é. Talvez as pessoas não estão sendo preparadas para o que está acontecendo. Eles chegam aqui, ó, toma isso aqui, você tem que fazer isso, tal, porque todo mundo faz, todo mundo ajuda, e aí? Como é que tá, tal? Daqui a pouco eu venho aqui. Aí deixa o cara lá 2 horas jogar. A multifuncionalidade pro gerente geral foi isso, ó, acabou o cargo, agora você assume o operacional também, vão tocar. E Aí o cara falou assim, e agora? Aí depois reclama que aquele cara cai duro no local de trabalho, aí chega a ambulância, leva ele embora e ele fica sem gerente porque geral. assim, gente, precisa de vivência. Nós temos, por exemplo, o banco investiu bastante, e eu estava lá ainda, na questão dos treinamentos e tal. Mas uma coisa é você treinar numa plataforma, e outra coisa é você vivenciar aquilo. Nós estávamos saindo de um momento de Covid. De pandemia. Então, pandemia, as pessoas não... Verdade. Foi. Então, e a maioria foi estava justo no limite. Não estava saindo, No a gente limite. ainda estava dentro da Período crise do Covid. Sim, sim. A gente tinha muitos locais ainda que estavam com aquele regime, sim. tava cidades ainda... Uso de máscara. Sim. Uso de máscara, então, o que acontece? limitações. De novo, é o como. É o como. Podia ter esperado um pouco, né? Você entendeu? Então, assim, muitas vezes os interesses financeiros, eles emergem, né, na frente de qualquer outra coisa. Isso desencadeia uma série de consequências. Né? Claro. Então, eu não vejo problema de sentar com o colaborador e ter uma conversa difícil, dizendo, olha, e passa por isso, a gestão passa por isso, a liderança passa por isso, de dizer, olha, este cargo aqui não existirá mais daqui a tanto tempo. O que você quer? Para onde você vai caminhar? Para onde você vai caminhar? Qual é a tua... O que você está pensando na tua carreira? Sabe? E fazer realmente esse apoio, né? Porque tem pessoas que a vida dela era aquela empresa. E eu tô falando, a gente tá falando de uma empresa, mas isso tem acontecido demais no mercado como um todo. Né? Essa não é a realidade de não um é banco. Não, Sei isso de aqui é a realidade vários do mercado. Inclusive, mercado, de várias o acabar empresas. com o caixa, o Itaú não foi o primeiro. Não, senhor. Pelo contrário, ele estava até um pouco atrasado nessa história. Exatamente. E daí, veja, agora eu, enquanto colaborador, porque eu gosto de fazer o contraponto, né? Eu faço o ponto da visão do funcionário e a visão corporativa. Então, a visão corporativa, ó, a gente vai fazer isso, e o colaborador, tô olhando o cenário. O que eu faço com essa informação? Eu, Sandra, com 34 anos de banco, você acha que eu ia ficar quantos anos mais no Itaú? Imagina, eu preciso pensar em fazer algo diferente, em contribuir. O que eu faço com essa energia que eu tenho? Muita energia. E o nordestino tem muita energia, porque eu sou nordestino também. Pois é. Tá aí explicado, Maceió. Maceió, meu marido quer ir pra Maceió. Temos o Edson, né? O Edson tá em Maceió. O Edson quer aposentar e morar em Maceió. Mas ele não é bobo, não. Né? Não é nada bobo. Nada a ver com o assunto, né? Mas é uma capital interessante. Sim, maravilhosa. Puxando a sardinha. Muito bom. Não, é uma das capitais nordestinas que mais tem crescido ultimamente, né? Nos últimos anos. Sim. Então a gente vê que a estrutura, eu gosto de Maceió também. Todo ano eu tô lá, viu? Eu anotei aqui para não esquecer, Sandra, você estava falando aí do crescimento de carreira. Sim. E me veio aqui o seguinte, até anotei aqui, tem faltado para os colaboradores um pouco desse time de paciência, de estudo e de esperar o momento para essa promoção. Exemplo. O seu caso aqui é um exemplo, né? Dos 34 anos, você só foi ser promovido a superintendente nos 12 últimos. Você não foi de caixa superintendente do dia para a noite. Eu tive um caso recente, atendi um cliente que estava com uma dúvida. Vitor, eu tenho 4 anos de banco, fui 2 anos AN, 1 ano assistente, e agora acabei de ser promovida a gerente. E apareceu uma proposta para ir para outro banco. O que você acha? Eu falei, de jeito nenhum, fica quieto aí. Você cresceu em 2 ciclos o cargo de 6 horas para o de 8 horas. Agora que você vai fazer carreira, porque agora que você vai assumir carteira, você já vai mudar de banco, ter que aprender com outra estrutura, entender outro sistema. Calma, porque está acontecendo. O pessoal acha que promoção é de um dia para a noite. Que hoje ele é caixa e amanhã ele é gerente geral. Mas é aí que mora o problema. Por quê? Eu tenho pressa, eu sou jovem, eu tenho pressa.
E assim, tem pessoas com 22 anos com CEA, CFP, tudo bem. Tá tudo certo. Só que eu não tenho vivência. Eu não tenho experiência. Eu tenho me deparado com algumas situações assim, olha, eu quero participar de um processo para ser gerente, papapá. Tá bom, tem certeza? Tenho. Já é seu momento? Não tem vivência ainda, tá muito jovenzinho. Tem certeza? Quero participar. Tá bom, vou te apoiar. E aí a gente entra no processo de mentoria, faz o processo e a pessoa passa. Tá bom? Ela passa. Daqui a 6 meses, ela volta. Surtada já. Surtada. Eu estou repensando a minha decisão. Eu não sei se eu quero tocar esta minha carreira enquanto gestora, enquanto líder. Daqui a pouco não quer nem banco mais. E daqui a pouco não quer nem banco. Então, eu entendo, de novo, a gente volta nas escolhas, eu volto um pouquinho na experiência, na maturidade, que muitas vezes a gente precisa dormir, esperar o dia seguinte. Não tomar a decisão de cabeça quente. Né? E mudar de banco quando você está em crescimento não é uma escolha boa. Não faz sentido. Não faz sentido. A não ser que a proposta seja aquela irrecusável. Eu vou lhe ser muito sincera. Eu fui muito convidada para o mercado, mas muito convidada. Mas eu avaliei muito todas as vezes. E a minha relação com a empresa que eu escolhi trabalhar foi uma relação de base, de cultura, de essência. Então, não faria sentido eu fazer uma escolha de trocar de empresa apenas por um simples aumento de salário. Quando eu troquei de escritório, quando um dos escritórios que eu trabalhei perdeu a carteira, né, dessa empresa que eu advogava, e teve a oportunidade de ir para outro escritório para trabalhar naquela específica carteira, eu fui ganhando menos. Certo. Porque eu já tinha um objetivo. Eu não consigo... Como eu sou muito, assim, ansioso, nem tanto ansioso, assim, um pouquinho só. Eu não consigo ver o comodismo. Então, não consigo trabalhar com o cliente que está acomodado. Que, tipo assim, vê que o problema tá na frente dele e não tenta resolver. E ele não tenta resolver. Ele, não, vou deixar isso aqui, não, tá tranquilo, mais um processo, a gente paga. E não vejo isso no banco que eu cheguei a advogar. Ele não tinha essa percepção. Ele pegava aquelas questões que tem a dor e resolve a dor. Não tem como você ficar numa situação dessa. Eu pensei, eu tô acabando com a minha carreira, pô. Eu virei advogado, assim, eu posso não estar ganhando o que eu acho que eu deveria ganhar, nunca. Às vezes as pessoas têm isso. Eu também não penso dessa forma, não é? Eu não penso dessa forma. Eu quero trabalhar. A consequência do dinheiro vai ser fruto do seu trabalho. Agora, o comodismo não vai te dar um resultado financeiro. Perfeito. Não vai te dar um resultado financeiro. Não. E também, né, a carreira, ela passa por entregas, né? Então, a carreira, ela passa por entregas e também reconhecimento. Então, quando eu me proponho a trabalhar em qualquer empresa ou qualquer ofício, seja, eu vendo meu tempo de trabalho por um salário, seja este qual for. Então, a partir do momento que eu entro nesta onda de... Antigamente, a gente fica para 34 anos. Mas 34 anos, gente, a cada 2 anos sendo promovida para uma função diferente. Nos bancos, quando a gente sai de uma agência para trabalhar em outra, é outra empresa. É outra empresa. Você atravessou a rua, o cliente é diferente. É impressionante. Muda tudo. Então, quando você muda de bairro, então, e no meu caso, os últimos 12, 13 anos como superintendente, mudava a minha vida inteira. Estado, né? Você mudou. Estado. Não mudava tanto assim, não, porque as questões da região que você trabalhava sempre eram as mesmas. Não, as questões, sim. As questões, sim, mas a cultura é diferente. Cultura diferente. É essa cultura. O cliente te pede coisas diferentes, né? Entendeu? Ali claro, o ser humano não é igual. Não é igual. Então, você colocar até os gêmeos não são iguais. Isso é rico demais. E quando você se prepara para o encarreiramento, você precisa olhar para isso. Então, assim, em quanto tempo eu quero estar neste local?
né? Eu vou ficar aqui por 5 anos. Tem jovens que entram em faculdade, ele vai fazer a primeira faculdade, a segunda, a terceira, mas ele não termina. Não termina. Ele faz um ano, Isso vários assim. aí ele faz de... Não é isso que eu queria, não. E tudo bem. A pessoa, antigamente, como é que a gente fazia? A gente fazia a faculdade que ia pagar as outras. Não era assim? Eu fiz isso. Então, eu fiz a minha primeira, que era para eu ter um emprego para poder pagar as outras. Era isso. Né? Entendeu? Verdade, claro. Não, e Não. muitos optavam ali, não, vou fazer um curso técnico para eu ter o Sim, salário, que foi depois o meu eu faço caso, a faculdade. Que foi o meu caso. Só que o meu primeiro salário, ô Vitor, era meio salário. Meio salário. Foi o meu primeiro salário. Entendeu? Então, durante um ano, que era o processo de estágio, o estágio que a gente tem nos bancos hoje, que você ganha 2, quase 3 mil reais, naquela época era meio salário, que é o que deve pagar hoje um CIE, não sei. É um projeto mais ou menos parecido com esse. Tem alguns né? hoje que você é menor aprendiz, que você está fazendo o curso, 4 horas, que é 1/3 do salário mínimo. Isso. Mas aí, veja bem, a experiência que você adquire é rica demais. E isso te projeta para inúmeros projetos para frente. Com Inúmeras certeza. frentes. Então, assim, eu devo muito a este período de aprendizado, sabe? Em ter me desafiado tanto. Em tantas mudanças, né? Falando em mudança, né? Você passou por um banco, a gente até começou a falar disso, de muitas mudanças. Mas a gente recebe muito essa queixa no escritório, assim. Nossa, o banco não é mais o mesmo, o banco só está vendo números, o banco esqueceu de pessoas. Isso foi uma mudança por conta da visão dos diretores? Você acha que é uma visão do mercado que mudou? A que você atribui essas questões? E o que você acha que isso impactou tanto pro bancário, assim, que está lá na ponta, como a gente falou, né, no chão de fábrica, e sentindo isso lá na ponta? Eu acho que passa por tudo isso, né? Eu acho que passa por tudo isso. Tem uma cultura muito forte, mas a cultura, para que ela seja efetivada, ela precisa de uma liderança que fale a mesma língua. Uhum. Se essa liderança não tiver alinhada, pensando no médio e longo prazo, não roda. Se ela estiver pensando no bônus, no curto prazo, vai fadar. Vai dar errado. E aí pipoca no colaborador. Entendeu? Então, assim, eu acho que a cultura ela é muito forte, ela norteia, a liderança precisa botar em prática. Eu tenho a alta liderança, eu tenho a média de liderança e eu preciso cascatear isso e garantir que isso aconteça. E muitas vezes, até mesmo por falta de preparo, essas pessoas pensam num espaço de tempo muito curto, né? Então, eu acho que isso passa por bônus de curto prazo, a gente precisaria pensar em alguma coisa de longo prazo, porque a eficiência ela vai continuar. Uhum. A visão, o banco já diz, gente, é sistema financeiro, é dinheiro. Não dá para a gente não entregar resultado para o acionista, né? E se ele parar de pensar nisso, ele é engolido pelo mercado. Não tenha dúvida. Uma queixa que a gente escuta muito, tá fechando muita agência. Eu até abri aqui para relembrar os números. O Itaú não é o que fechou mais agências. Ele nem é o mais grave, né? Por exemplo, aqui, ó, o Banco Bradesco fechou 1.599 agências de 2019 a 2022, enquanto o Banco Itaú fechou 416. Então, assim, mas isso é uma tendência de mercado que não é o banco que falou assim, vamos fechar a agência. As pessoas estão indo menos na agência, usando mais o celular. Sim. A demanda modificou, vários bancos digitais, corretoras, mudando o formato de compra desse serviço. Então é natural que em algum momento o banco tenha que responder isso. Então é difícil isso, né? Você pensar assim, como é que dosa isso? O banco tem que fazer as mudanças estruturais pensando no mercado, senão ele vai ficar para trás. E o funcionário precisa se adaptar e às vezes ele quer ficar no comodismo, não pensa em carreira. É complicado esse jogo. É uma linha tênue, mas eu entendo sim que a gente tem oportunidades, né? A questão da eficiência, qualquer empresa. Você tem a sua empresa, eu tenho a minha, você a sua. O resultado ele precisa aparecer. Uhum. Eu preciso suportar meus times com estrutura para que eles consigam trabalhar de forma adequada. E às vezes pelo menos pensar nisso, provocar conversas difíceis. Essas conversas difíceis são necessárias,
Faz total sentido. E eu, enquanto colaborador, eu preciso estar aberto a isso. Eu não posso mais pensar que eu vou fazer uma faculdade e essa faculdade vai me suportar a minha vida inteira. Que eu vou fazer uma CPA 10 e essa CPA 10 vai me servir para a vida inteira. Você entrar num banco como o Banco Itaú, eu surfei muito bem todas as áreas do banco que eu pude. O colaborador entra no banco hoje, gente, vocês têm um mundo. Banco Itaú, Bradesco, Santander, todos os grandes players têm espaços, áreas diferentes que vocês podem navegar com as habilidades e competências que você tem. Então, o que eu preciso para trabalhar na área tal? Vai estudar, vai se qualificar. Eu tenho um colega que lá do Rio de Janeiro, tal, porque eu morei um tempo no Rio de Janeiro, não na capital, mas a gente era ali de cidade de Barra Mansa, Volta Redonda, que ele trabalhava num banco, no setor de informática no banco. Eu lembro que a gente passou o Réveillon de 2009 junto, tal, fiquei na casa dele lá no Rio, e ele direto falou, não, galera, vai pra praia aí que eu vou ter que ir lá pagar um fogo lá dentro do banco. E ele viu aquela possibilidade que ele estava criando, e ele já ganhava bem na época, como que ele era PJ, ele ganhava muito bem pra época, mas muito bem mesmo. E aí o que ele fez? Ele falou, não, vou mudar. Mudou, depois ganhou foi estudar na Inglaterra, voltou, foi chamado para trabalhar no banco, salvo engano, no Pactual. Trabalhou dentro do Pactual, encarteirou, fez a vida dele dentro do Pactual, tirou todas as certificações. Hoje ele tem como ele é voltado para a área de tecnologia, ele tem tipo uma empresa que te ensina a fazer investimentos. Olha que legal. Olha que legal. Um cara da informática. Ele foi formado, salvo engano, em engenharia da computação. É muito legal a história dele assim. Eu sempre, quando eu falo, é muito legal a história dele. Tem muito espaço. Tem muito espaço. É porque, assim, tem muito espaço. E eu sou prova disso, gente. Eu saí do banco depois de tantos anos, né? Poucos meses depois, eu já estava aqui, consolidada, bonitinha, trabalhando. Então, assim, isso porque é uma profissional de carreira com mais de 34 anos na mesma empresa. Imagina essa galerinha nova que deveria ter, pelo menos, né, mais energia, mais predisposição para poder aprender com o novo, não é isso? O que eu tenho visto assim, frustra rápido demais. Muito rápido. Não, a gente tem paciência de aguardar, até os mais experientes lá, a gente tem alguns advogados que frustram rápido demais. Não deu certo. Mas é porque tem a ver com a expectativa, né? Então. Mas eu falo que tudo tem ciclo. Tem. Para você precisa dar tempo do ciclo baixar, né? Que é o vale, para poder depois ver o momento crescendo. Você trabalha 3 meses e já tá frustrado? Não. Você não deu tempo de ver um ciclo. Você não passou um ano naquela função, naquele cargo. Não. Ou naquela empresa e já quer sair. Mas aí passa por um pouco de autoconhecimento e muitas vezes a gente precisa de apoio terapêutico, né? Muitas vezes precisa. Por quê? Porque a gente vem de uma nova geração diferente que eu tenho tudo na palma da minha mão. Você tem um amigo, né? Imediato. Isso aqui virou um amigo. Tá aqui. Como se fosse um amigo. Hoje, um amigo aqui. Hoje as pessoas não se sentem mais sozinhas por causa do celular. Exatamente. Não, e é uma realidade tão interessante, essa questão dos aplicativos na televisão, né? Outro dia, eu gosto de vez em quando ver jornal, e as minhas filhas não veem televisão, elas veem o Netflix, veem vem o YouTube, vai direto para isso. E aí, propaganda. Uai, pai, o que você tá vendo? Passa pra frente isso aí. Não tem paciência de esperar a propaganda. Não né? Não tem. E eles, assim, é um ritmo muito acelerado. Mas, ao mesmo tempo que esse conhecimento, ele vem muito rápido, ele vai embora muito rápido também. Ele não consolida. Porque só fica o que é importante no nosso mindset, né? Na nossa mente. Então, existe essa dificuldade muito grande mesmo. Inclusive com a interação. Quando a gente fala de um ambiente corporativo, a gente está falando de comunicação, interação com pessoas. Se eu passo a minha vida só no meu celular e na minha tela, como é que eu vou interagir com pessoas? E o setor bancário é isso, né? Então, a gente tem aqui uma galera, uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham nas administrações centrais,
que não interagem necessariamente com o público, mas nós temos aqui em torno de 70% que está no negócio, ou seja, contato direto com o cliente, que seja por tete a tete nas agências ou de uma maneira, alguma forma de interlocução, tipo digital, né? Então, eu vou ter que conversar com o cliente. Como é que eu vou conversar com esse cliente e saber lidar com as frustrações que eu vou receber? Porque eu ofereço 10, eu vou receber pelo menos 9 nãos, né? É mais ou menos isso, né? É 11 não? Poxa vida, na minha época era um pouquinho menos. A cada 10 pelo Que menos. até você aprender a fazer pelo menos um virar assim, né? E ainda é difícil, Então, ainda tem essa batalha. E aí, como é que eu convivo com isso se eu não aprendi? Se eu venho só das telas? Então, daí eu aprendo. Isso dá para aprender também. Dá para aprender vem tudo, do né? sistema educacional. Vem. Vem tudo do sistema educacional. Vem. Nós vamos... Vem, mas vai muito da gente se provocar em querer fazer algo diferente. Sim, sim. E nisso hoje eu acho assim, imprescindível. Mentoria de carreira, Sim. né? A pessoa entender o momento, entender o mercado e ter um tutor, uma pessoa que o auxilia a entender todo esse contexto para abrir essa visão. Exatamente. E assim, de uma forma muito estruturada. Porque às vezes a gente entende que a mentoria pode ser feita, mas o que esse cara vai falar? O que é essa mentoria? Então, deixa eu aproveitar, já vou falar aqui um pouquinho da mentoria. Fica à vontade. O que a gente fala, né, quando a gente traz o ponto de mentoria? A mentoria, o profissional, o mentor, ele te passa a experiência. Então, assim, ele te provoca para alguns caminhos com base na experiência dele. E aí o cuidado na escolha do mentor. Exatamente. Né? Porque o que tem de gente fazendo curso de life coach e não tem vivência naquilo que ele quer ser mentor. Nenhuma. Então, você vai escolher, escolhe o mentor que tem bagagem. Excelente ponto. Como é que eu vou tratar este tema? Não, então assim, a mentoria, se eu quero uma mentoria de carreira, eu preciso de alguém que minimamente tenha vivido uma carreira. Perfeito. Tá certo? Então, essa é a mentoria. O coach, ele vai te fazer pensar. Ele vai te fazer reflexões com diversos temas. Então, vamos lá. Eu quero saber sobre a camada de ozônio. Por que a camada de ozônio é importante para o meu negócio? Né? Então, o coach, ele faz um pouco mais dessa provocação. Qual é a metodologia que eu, Sandra, utilizo? As duas. As duas. E o meu mentorado, ele tem um plano feito especificamente para ele. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e as necessidades também. Então, tem uma pessoa que precisa de conhecimento técnico, tem outra que precisa de soft skills. Aí, falando de soft skills, a gente está falando muito de ambidestria. O que é ambidestria? Então, eu trago esses novos temas, essas novas provocações, para que esta pessoa se torne um profissional melhor, mais competitivo dentro do seu raio. Se ele quiser trocar de carreira também, a gente faz a transição. Né? A requalificação, inclusive, que é uma verba que os bancos patrocinam, né, por conta aí de um acordo sindical, se eu não me... Perfeito, é isso mesmo. Né? Se não me engano. Não é porque são bonzinhos, não, porque foi negociado. Foi negociado e tal. Então, esta verba serve para isso também. Então, a gente costuma fazer aí de 6 a 8 encontros e a pessoa, ela muitas vezes, ela sai daquela função já empregada em outra. Né? Isso dúvida. Essa verba de requalificação serve para você pagar uma mentoria? Serve. Que é dentro de um processo de requalificação, sim. Perfeito. Aí tem todo o trâmite certinho, com nota fiscal, tudo certo. Perfeito. Mas conta um pouco, que a gente ainda não conversou sobre isso. Como foi o impacto do desligamento para você? Você se assustou, já estava esperando? Já tinha ideia que isso poderia acontecer? Ou você pensou que ia virar uma estátua dentro do banco, né? Para muitos, eu vou te falar, para muitos dos clientes que a gente atende, é um baita susto. Eles costumam ligar pra gente apavorado, assim, não sabia, né? E como é que foi essa experiência para você? Gente, é muito assim, delicado você estar numa liderança de um banco
E uma pessoa tão ativa como eu não ter noção do que está acontecendo no mercado, na empresa e na minha carreira. Então, uma coisa que eu costumo dizer para os meus mentorados é: não delegue a sua carreira na mão de ninguém. A carreira é sua. Se a carreira é sua, não é a empresa que tem que dizer a hora que você vai sair ou não. Você pode até esperar, porque para você é mais cômodo, né? Se você perde a conta, você perde alguns direitos. Tá certo? Agora, tem um ponto que você precisa aprender a ler cenários. Eu, uma colaboradora com 34 anos de empresa, com tanta gente novinho aí querendo subir, né? Querendo ser reconhecido, tal, minimamente passando por todo esse processo de transformação. Por quê? Quando a gente fala de transformação cultural, a gente também fala de mudança de lideranças, né? Porque eu tenho meu estilo de liderança, um estilo que eu construí aí ao longo da minha carreira inteira. E, de repente, esse estilo ele não é mais interessante naquele modelo. E tudo bem, tá tudo certo. A vida continua. A vida continua. Claro. E a gente, lendo esses cenários, a gente começa a pensar como é que eu, com a minha bagagem, posso contribuir para ações de impactos. Então, o meu ponto foi esse. Então, quando eu comecei a perceber o movimento, eu comecei a me preparar para o pós. E daí fica tudo mais tranquilo, né? Mas isso serve, inclusive, na audiência, né, Vitor? Você tem que entender o cenário para saber a hora que você não vai deixar ninguém falar e vai tentar tomar a rédea e tentar conduzir da melhor forma possível. E às vezes a hora que você não vai ouvir outra testemunha, porque você viu que o juiz já está convencido. Aproveitando até a Isso serve para toda a área. Isso. Ler cenário serve para toda a área. Isso. Serve para o casamento, serve na leitura dos filhos. É isso. Serve com amizade, serve para tudo. É isso. Você lê o cenário, você se prepara, não é? Eu tenho um videozinho que eu gosto muito, que é do Limite, o último programa que teve. Assim, não no último, o penúltimo, acho. A menina, ela se preparou para entrar no programa. Então, assim, no Limite, gente, a gente está falando de ações naturais, né? Então, água, fogo, ar, tal. E aí eu me preparo para entrar. Eu concorro com mais de 100 mil candidatos, tal, e eu entro. Na primeira prova, o que acontece? Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Não. Você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Eu não assisti Então, isso, assim, Não, eu não tem que buscar isso na internet. Vai, eu te Não é mando. possível. Então, assim, eu não sei nadar. Aí, o que acontece? Eu não me preparei para estar ali. Eu me preparo para entrar, eu não me preparo para estar ali. No meu caso, quando eu me preparei para sair, eu me preparei para sair e para entrar já. Então, quando eu pensei em sair, eu já tinha pensado em marca, já tinha pensado em tudo. Eu já fazia isso de forma indireta no banco. Você até né? falou uma coisa que eu tinha anotado aqui, né? Como é que foi para você escolher isso? Porque depois de tanto tempo na vida financeira, executiva, o primeiro pensamento que vem é: vou procurar outro banco. Sim. Né? E você mudou de área totalmente. Como é que foi essa virada na sua cabeça? Essa questão de gente, trabalhar com gente, pessoas, sempre me apaixonou. Eu sou uma pessoa apaixonada por trabalhar com pessoas e para pessoas. Me encanta ver as pessoas crescendo em suas carreiras. Entendeu? Então, E aí, quando você, com uma pessoa, com o recurso que eu tenho, sai de uma empresa, como a empresa que eu estive, vivendo no ambiente que eu estive, pensa, putz, eu vou sair deste negócio, eu vou pegar todo esse meu capital intelectual e humano, eu vou enfiar numa gaveta? De forma alguma. Então, qual foi o meu primeiro pensamento? Eu preciso ajudar, apoiar outras pessoas que queiram chegar onde eu cheguei, ou pelo menos trilhar carreiras brilhantes. O que elas precisam fazer? Sandra, mas o que você fez no passado não é a mesma? Claro que não. Mas eu estou estudando, eu estou me atualizando o tempo inteiro. Olha o mestrado que eu resolvi fazer. Ô, Vitor, o mestrado que eu resolvi fazer, gente, é um FDC. Né? Então, assim, o meu sonho era fazer... Você não é acomodada, né? Você sai lá de São Paulo
para vir fazer aqui. Exatamente. Voltou aqui a ter aquela rotina de viagem. Exatamente. Deixar o esposo em casa. O filho não, porque o filho já tá, como é que se diz, né? Meu filho já Já tá mora sendo sozinho, podado já. pra sair do... Tá. Meu filho já está da trabalhando, gaiola, né? meu filho já está trabalhando, inclusive, como estagiário ainda, porque está na fase de internato, mas ele passa o dia no hospital já, né? Então, já outro tem a vida momento. própria. tá tudo certo. Agora, o esposo, eu confesso que a gente precisa dar umas combinadinhas. Não aproveita, então pede ele pra assistir. Mas você não tenha Você vê como é que é dúvida. importante. Não, ele é muito importante na minha jornada, sempre foi, né? Eu costumo dizer para uma mulher que quer ter a sua carreira, a vida pessoal, casada, há quanto tempo? Nós somos casados há mais de 31 anos. Nossa. Né? Então, assim, com filho e tal, para você conseguir chegar onde eu cheguei, você precisa ter um apoio familiar, como você trouxe no início. E o meu marido, minha rede de apoio foi muito importante o nisso. Marcelo né? Sá fala disso. Ele teve uma hora que eu assisti uma parte da mentoria dele que ele fala. Que o pessoal fala, pô, Marcelo, você chegou a vamos falar, né? Tá custando dinheiro, tá conseguindo ganhar muito dinheiro e tal. Cara, porque você foi casar, ele falou, justamente para isso, eu só tô ganhando dinheiro porque eu tenho uma esposa do meu lado. É isso. Porque se eu tivesse naquela ideia do pessoal da minha faculdade de pegar o dinheiro e já torrar, né? oba-oba, eu já estaria... Não, eu não teria chegado não até que tem. Não Eu não tem. tenho Família apoio. traz um objetivo, né? Traz a unidade. Traz a unidade. Traz a unidade. E eu sou muito família. Então, assim, eu sou arrimo, né, de família. Então, eu tenho isso comigo que dentro dos meus propósitos está o bem-estar da minha família como todo. E o meu marido, ele me apoiou muito nisso. Porque quando o sonho de um é o mesmo do outro... Vai junto. Tem Caminha problema. Vai junto, né? junto. Vai junto. São os combinados. Os combinados têm que funcionar. Exatamente. Então, eu acho que eu respondi para você, né? Essa questão de se preparar, Sim, Com certeza. Então, assim, foi tranquilo, né? Claro, você chora um pouquinho, vive o luto, 3 dias depois você sacode a poeira e tá fazendo outra coisa já. Não chorar, né? Você toma só um susto. Pelo que eu entendi, não foi nem susto, porque ela já estava esperando. Não, Porque susto como ela não. viu o mercado, ela Não. identificou o que Mas estava como é que, tipo acontecendo. assim, Luto mesmo, é o período de eu luto. Eu nunca- falo que tem que ter esse período de luto aí, de uns 3, 4 dias. Porque querendo ou não, é uma Porque mudança. É uma mudança 34 muito anos grande. Daquela estrutura. E você Gente, ser você muda de desligado. sobrenome. Não, e você ser desligado. Muda de sobrenome. Você trabalhar 2, 3 anos no mesmo lugar e você vai ser desligado, você vai para outro tal. Eu queria saber, assim, precisamente, apesar de já ter feito a pergunta, o impacto daquele dia, de você levantar naquele dia e falar, pô, o que eu vou fazer? Você entendeu mais ou menos? Teve. a questão? Porque você tem Teve 35 anos. Porque ela falou Cara, que já não, tinha eu até acho que pensado não na tem marca jeito. da empresa. Não, eu acho que você até nem teve entendo. isso. Mas será que você não teve aquele impacto mesmo daquele dia? Falar, Então. porque você tem aquele período pelo que eu entendi, né? Você teve aquele período de estar sabendo que isso ia acontecer, Sim. já está se adaptando ao cenário, está entendendo o que está acontecendo no seu Sim. dia a dia, tá pegando aquele feeling, mas o aconteceu, tipo assim, assinou a rescisão, Hoje é o Assinei. último dia. tal, eu fui Assinei, embora, agora? todo mundo tchau. Acho que nem agora, talvez a ficha cai no dia depois ou no momento que você saiu do local de trabalho ou no momento que você acordou no outro dia? Sabe o que eu senti? É uma preocupação muito grande das pessoas que estavam em minha volta. Essa preocupação te deixa um pouco incomodado. Essa preocupação me deixava meio triste. Entendi. Entendeu? As pessoas que você estava acompanhando. As pessoas que você tava- estavam comigo. Não, e as pessoas da minha família mesmo. Minha mãe, meu marido, sabe? Por quê? Porque na minha saída, o banco fez uma despedida. O meu líder, meu chefe lá, ele fez uma despedida muito bonita. E aí chamou minha mãe, meu marido levou no SEIC, pegou vídeo de todo mundo. Então foi um que legal. baita de um Nossa, evento. sério? Que Eles legal. fizeram uma baita de legal. um evento. A gente ainda estava saindo de pandemia, a gente não tinha ainda aquele público todo no SEIC. Então, assim, foi um negócio que me levaram presencial. Eles fizeram tudo isso de surpresa. Então, assim, foi um evento arrumado em termos de saída. E aí, do dia seguinte, eu não tinha assinado
Aquilo ali foi a despedida e a assinatura ficou para janeiro, né? Depois você resolve isso Depois você resolve sair, né? Então, na hora de você assinar aquele negócio, no dia seguinte, quando você sai, a preocupação das pessoas com você, isso me incomodava, essa preocupação, entendeu? Porque naquele momento, eu falava, Eu acho que deve ser até assim, né? Sandra saiu, o marido tá lá 2, 3 horas assando. Deixa eu ligar pra... Tá tudo bem aí, Sandra? É mais ou menos. Então, assim, a família é mais nisso, não, né? Você sai, tipo assim, muito. ela não voltou ainda não, vou ter que ligar pra ela. Deixa eu ligar. Agora, tipo assim, eu acho que pra gente, a gente se reinventa. Porque imagina você, 34 anos, e a rotina do superintendente é uma rotina meio maluca, né? Então, uma hora eu saía de madrugada de uma cidade... Ideia, viu, não. Então, uma hora, gente, eu saía, por exemplo, na segunda-feira eu ia pro SEIC, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro no SEIC, tinha as reuniões, participava, nananã. Final do dia, muitas vezes, eu pegava a minha malinha e eu ia lá para Manaus. Eu chegava em Manaus 1h da manhã. No dia seguinte, 9h, minha rotina estava normal. Na quinta-feira, eu estava de volta no SEIC. Não, é uma loucura. Pra Então, gente que faz pouca viagem... 1h eu estava lá em Vilhena. Subi aquilo tudo de carro em Rondônia. Outra hora eu estava no Mato Grosso. Né? Então, assim... Cada hora é uma rotina diferente. Então, isso, o fato de você acordar no dia seguinte e tá meio down, no meu caso, eu não senti muito isso, porque eu convivia com 3, 4 fusos no Brasil, né? Uhum. Então, quando a gente fala de fuso horário, se eu não me engano, hoje são 3, mas tem momentos que a gente vive 4. E isso assusta até... Exatamente. Então, no verdade. meu caso... A gente saía, por exemplo, saía daqui, ia para Brasília, de Brasília ia para o Acre, do Acre ia para o Amazonas, do Amazonas São Paulo. Gente, isso é insano. Então, dentro da minha rotina, o primeiro momento foi, vamos viajar. E aí a gente viajou, a gente foi lá para um amigo nosso, queria assistir a final do Palmeiras, meu marido é palmeirense também, nós fomos para Dubai. E viajamos, descansamos um pouquinho e tal. Foi o Mundial Interclubes. Foi. Entendi. E aí, Se Dubai, Abu frustraram, Dhabi, né? Canadá. Porque o Palmeiras não Mas conseguiu. o primeiro foi excelente. O primeiro, eu não sou palmeirense, tá bom? Eu não, eu imaginei. Os meus seguidores aqui sabem que eu não sou palmeirense. Mas o meu marido e eu fui acompanhando e tá tudo certo. E eu me diverti, porque foi a primeira viagem que eu fiz de hominho. É verdade. Futebol, assim, nada contra. Não querendo descriminalizar gênero, essa questão do masculino e feminino. Mas futebol é muito masculino. Gente do céu! É muito interessante. As mulheres estão invadindo os estádios. Não, uma coisa impressionante. Mas igual ela foi, né? Só amigos, marido e você. Não só invadido. A ESPN tem uma apresentadora, pô. Ela apresenta o programa, salvo engano, ESPN 90, alguma coisa assim. As mulheres estão chegando, né? Mas passa muito assim, a maioria foi viagem de hominho, né? Se vocês quiserem, depois eu conto como foi essa viagem, né? Mas foi divertida, então nós viajamos. E foi uma coisa que você nunca ia fazer se você estivesse ainda trabalhando. Nunca. E quando eu voltei, aí eu fui cuidar da saúde, fazer um check-up para ver se estava tudo em ordem e tal. E depois eu comecei a trabalhar. Então, 3, 4 meses depois, eu já estava trabalhando. E tem mais também, né, gente? Quando eu saí desse período, eu fui convidada para participar de um grupo super importante, que é o grupo de Conselheira 101. Participei do processo. Esse grupo é um grupo que forma mulheres pretas para sentar em conselhos de empresa. Porque, como vocês sabem, nós não temos mulheres pretas sentadas em conselhos, né? E elas foram investigar por que não tem e tal. E elas pegaram tudo aquilo que disseram que precisava e montaram a formação. É um programa que tem como patrocinador a KPMG, o IBGC, a WCD. Então, assim, e entraram mais 2 que eu não me recordo o nome, que entraram há pouco tempo. Mas, assim, tá virando instituto, inclusive, o Conselheira 101. Isso e eu muito participei importante. desse projeto. Foi sensacional. Daí, assim, terminei essa formação, já fui fazer governança corporativa, depois eu fiz cultura organizacional, porque eu fiz pela metodologia do Barrett. Então, assim, já me posicionando para o negócio que eu estou vivenciando hoje.
Então, tem um profundo conhecimento aqui que me dá essa sustentação técnica. Literalmente, né? a Sandra não para. Não para. É por isso que eu falei A muito Sandra parecida não com a minha para. mãe. Isso é uma locomotiva. E tem mais coisas pela frente, né? Tem alguns planos. Então, para o ano que vem, eu tenho uma imersão internacional no meio do ano. Daqui a pouco ela monta um pod igual você tá montando. Vai Tamo aí, junto. entendeu? É isso aí. É isso aí. As parcerias, né? Muitas claro. parcerias. Então, eu tenho participado, estou agora como mentora do Top to You, que é uma startup, né, que atende grandes empresas. Tenho muitos mentorados aqui de Minas, inclusive, porque Vale, ArcelorMittal. Então, assim, tem empresas importantes dentro dessa plataforma, né? Então, a gente vai se reinventando, gente. E aproveitando, né? Existe vida após o banco? Muita! Eu sou prova disso, Prova né? viva disso. Prova viva disso, gente. E como a gente pode contribuir para o mercado com a expertise que a gente adquire nos nossos Com negócios. certeza. Sejam negócios bancários ou não bancários. Eu entendo que é importante a gente ter bastante consciência e responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, né? Se você for pensar, Aquilo toda que você empresa faz. boa, grande, estruturada, ela trabalha processos, pessoas e cultura. É o tripé isso de aí. toda empresa. É isso E aí. como você vivenciou isso dentro de uma empresa enorme, né? Sim. Você tem uma bagagem gigantesca. Você passou aqui, a gente até passou por alguns temas interessantes, né? Você falou de requalificação profissional, a gente falou aqui de alguns desafios, né, da carreira dos bancários, mas tem um tema que você falou lá no seu Instagram que eu coloquei aqui para te perguntar, que eu queria entender melhor, para ver se eu entendi bem esse conceito, né? Você fala muito da ideia do líder transformacional. Sim. Explica pra gente um pouco o que é essa liderança. Então, né, a gente vem falando muito de estilos de liderança. Eu gosto muito dessa questão do termo do transformacional combinado com outros estilos. E quando eu falo transformacional, é você estar à frente. Só que o termo transformacional, ele dá uma impressão assim de super-homem ou super-mulher. E não, a gente não precisa ser super-homem nem super-mulher. O líder transformacional é aquele líder que está preocupado com o que está acontecendo no mercado, antenado, está atualizado. Ele busca conhecimento técnico. Então, eu não preciso saber de TI para trabalhar numa empresa de TI. Técnico eu aprendo. Isso dá para aprender. Mas eu preciso ter competências. E essas competências a gente também desenvolve. Mas eu preciso ter alguns traços comigo, né? Então, às vezes, eu olho o cara ali, eu vejo o salário dele, eu quero o salário, eu quero a mesa, eu quero o cargo, porque eu acho bonito. E é bonito, é lindo ser bancário. Quer sentar na cadeira dele. O bancário, gente, é um status. Quando você chega no barzinho e a menina pergunta assim pra você, o que você faz? Sou bancário. No interior e tal. Sou consultor de investimento. Consultor de investimento, Não, um então. tempo atrás você fala que é gerente geral de agência no interior. Você é tão importante como prefeito. O quê? A gente- Eu sentava, enquanto gerente de agência no centro de São Paulo, meu filho. Não, até mais importante. Vai que lá, o até prefeito hoje o povo muda lembra de quatro mim. Eu fazia, acontecia naquele centro de São Paulo. Eu estou falando do centro da principal capital do país. São Paulo. Uhum. O gerente, ele mandava prender, mandava soltar. Hoje ele não manda mais nada. Não manda mais nada. Como mudou, né? Mas eu vi isso quando eu fui promovida a superintendente. Meu superintendente falou assim, Sandrinha, lá você mandava, fazia, acontecia, né? Claro, imagina, era gerente. Então, aqui você não manda nada. Aí você não manda... Ué, eu fui promovida para não mandar, não. Só que você não manda nada. Agora você vai ajudar. Então, assim, o papel do líder transformacional, Vitor, ele vai muito nessa questão dele ser aquela pontinha que as pessoas olham e se enxergam. Porque, assim, quem, na verdade, forma um líder são os seguidores, né? Uhum.
são os colaboradores. Então, eu, enquanto líder, eu preciso cuidar bem dessa galera para que eles me validem. Os colaboradores, eles validam a figura do líder. A gente estuda isso na história, falando sobre liderança. Gente, isso vem de muito tempo, né? Onde a gente olha a figura do líder, vai evoluindo, mas o tema ele vai e volta. Porque antigamente não existiam ferramentas, hoje existem ferramentas. Então você o pode líder... ir lá no Império Romano que você vai ver. E vai ver, Sim. exatamente. Se o povo não estivesse apoiando... Não rolava. Agora, se o povo apoiasse, o Senado podia estar contra o que for, que não derrubava. Exatamente. Então, quando você olha, por exemplo, a figura do líder transformacional, é este cara multidisciplinar. É este cara preparado para... E ele não tem que saber tudo, não. Quando eu não sei, eu falo, eu não sei, vou investigar. Vou olhar. Entendeu? Ele não precisa saber tudo, mas ele precisa ter essa predisposição. Ele precisa ter essa atitude, precisa ter pessoas com competências diferentes. E aí ele não se sente menor que o outro sabe mais aquele ponto. De jeito nenhum, pelo contrário. Ele vai saber utilizar o conhecimento no outro para poder chegarem juntos naquele resultado. Ele tem um sentimento, inclusive, de apoio, né? Exatamente. Porque sozinho você não chega a lugar nenhum. Exatamente. E você me trouxe um ponto interessante aqui, que é a questão do inclusivo, né? A gente confunde muitas vezes a questão de, olha, eu não me preparei, eu não fui promovido porque não me preparei. Mas às vezes as pessoas se preparam e elas não conseguem ter oportunidades para a promoção. Perfeito. Que é muito diferente do que a gente está falando aqui, que essa vontade e tal. Porque às vezes a pessoa tem todo esse aparato, mas ela não tem a oportunidade. Porque o viés do chefe dela não deixa com que ela cresça. Então, aí eu trago a fala de novo, a carreira é sua. Você precisa aprender, e o processo de mentoria e coaching ajuda nisso. Como é que eu furo essa bolha? Exatamente. Né? Como é que eu Aproveitando consigo... que a gente está falando de liderança, eu tenho visto muito isso, o pessoal reclamando, né? Eu tô me sentindo assediado, essa situação e tudo. E não, que a gente vai ver, são momentos de feedback que não foram... O líder, às vezes, não foi treinado para aquilo e aí não foi bem aplicado. E muitas vezes o colaborador não tem o ouvido atento para aproveitar aquele momento. Tem momentos que a gente sabe que alguns gestores são assediadores mesmo. Sim. Mas dessa ferramenta, pensando no feedback, tanto para quem está dando como para quem está recebendo, o que você, nessa questão de estruturação de carreira, o que você pode falar um pouco para a gente, para o pessoal aprender a ter bons feedbacks? Eu acho que para quem, eu penso que para quem dá o feedback precisa ser claro, ser honesto, ser desmedido de vieses. Então, eu vou dar um feedback em você, Vitor, eu preparo antes. Eu olho se de fato esses fatos estão acontecendo. Eu trago fatos reais. Eu não posso trazer achismo em um feedback. A maioria das empresas, elas possuem ferramentas que subsidiam o líder a dar um feedback bem feito. Muitos líderes têm medo do feedback. A maioria tem. Tem medo. Tem medo da reação do colaborador. E aí, o cara às vezes é amigo dele. Vai tomar cerveja. Não tem problema que vá tomar cerveja. Não tem problema. Mas na hora do trabalho tem que falar o que está acontecendo. Claro. Pô. São momentos diferentes. Né? Então, o feedback por parte de quem dá, ele precisa ser honesto, transparente, com fatos. Ponto. E eu, líder, preciso saber do que eu estou falando. Agora, para quem recebe, eu preciso ter a cabeça muito aberta. Né? Eu preciso estar aberta a ouvir o outro. Porque, muitas vezes, o feedback, ele é um feedback de melhoria. E a hora que o chefe falou a primeira palavra que vai contra o que a gente pensa, a gente trava e não ouve o resto. E pronto, né? Mas isso eu acho que vem, inclusive, a gente recebe feedback a vida inteira. No colégio, quando o professor, às vezes você está com a nota muito ruim ou você fez um comportamento inadequado, o professor te chama a atenção e aquilo é um feedback.
O problema é que as pessoas não estão acostumadas a ouvir crítica. Sim. A pessoa, acho que o mundo virtual, não digital, né? Vamos falar o mundo Sim. virtual. A tela hoje faz com que você fique mais solitário e a pessoa solitária não é adepta à crítica. Não, entendeu? e outra coisa, a pessoa que não recebe um feedback, que não tem uma crítica, ela não cresce. Não. Gente, com certeza ela não cresce. Feedback é ferramenta de crescimento para o colaborador. Exatamente, é ferramenta de crescimento, de desenvolvimento. Pessoal, inclusive. Pessoal, inclusive. Então, você precisa ser aberto, estar aberto aos feedbacks. E quando você não entender, você pergunta, escuta, o que você quis dizer com isso? Eu não entendi. Me explica de novo. Entendeu? O que você espera, O que você espera, de fato que eu faço? né? Combina o jogo. Uhum. O que você espera do meu papel? Então, quando a gente tem essa... E aí ter conversa intencional, né? Eu acho que a carreira, ela passa por isso. Por conversas intencionais. Porque assim, quando uma pessoa é desligada por baixa produtividade, não pode ser surpresa. Eu sei que nos últimos meses teve uma onda aí de desligar de pessoas por conta de de uma avaliação e assim, foi meio puxado, né? E aí vem A até turma uma sofreu outra pouquinho. discussão que a gente pode até utilizar em outro momento, né, em outro podcast, que é essa balança do resultado propriamente dito, Sim. do critério subjetivo. Do comportamental. Porque a balança com comportamental produção. ainda pesa muito, mesmo que a pessoa tenha um ótimo desempenho. Sim. E às vezes a gente vê aí a chefia dosando isso, às vezes atrapalhando nessa Sim. balança. Então tem esse problema também. É porque a chefia, nesse caso, tá lidando com o quê? Com vieses. Uhum. Porque se ela trabalhar, tudo bem, eu vou trabalhar de forma subjetiva, eu tenho a minha caneta. Mas o líder transformacional, ele precisa ter resultado. Ele precisa ter resultado, ele precisa ter conhecimento técnico e ele precisa ter comportamental. Esse é o líder transformacional. Agora, e esse colaborador que está recebendo essa bagagem, será que ele sabe disso? Será que ele sabe o que costuma acontecer? Eu passo o ano inteiro trabalhando. Quando chega na hora da minha avaliação, em março do ano seguinte, o cara vem dizer que aquela minha avaliação do ano anterior ficou abaixo do esperado porque eu não cumpri uma competência que é nova na política. Já passou. Não, mas eu acho que o problema do feedback é quando ele não vira apesar de quando ele é inserido na cultura da empresa e não é explicado para o colaborador, que eu acho que é o principal problema do feedback. Eu acho que o colaborador, quando entra na empresa, ele tem que estar ciente que há aplicação de feedback, que há a cultura da empresa. Mas isso é E o cultura nos segundo- bancos. Mas o segundo, para mim, é a subjetividade. Não, Às vezes a pessoa está aplicando feedback em quem que ela não gosta, aí ela pesa a mão. ela pesa a o mão. peso Ela do pesa a mão. subjetivo, Eu para acho mim, que ela isso que pesa não a mão. tem tinha que que ser ter. menor. Não, eu concordo. Eu concordo no sentido do peso. E daí entra os vieses. Eu até acho que tinha que ser separado. Eu Você entendo. tem que avaliação, te dá pontuação, você fica elegível. E tem avaliação comportamental. Que é outra coisa. Eles usam o comportamental para colocar a pessoa abaixo do esperado. Isso aí. Esse é um grande problema. É isso aí. Isso que a Sandra falou também é muito interessante. Passou o ciclo e cria uma regra nova. E a pessoa não foi avisada Ela não foi daquilo. avisada. Claro. Extremamente Ela não foi avisada. complicado. E o que eu Entendi. tenho visto? Duas questões, né? Primeiro, para quem está aplicando feedback, toda vez que ele é fático, ele passa a ser impessoal. Que eu não estou falando que o Gustavo não serve para o trabalho. Estou falando que os fatos X, Y, Z não foram Sim. adequados. Então, isso facilita muito o feedback. Agora, para quem está escutando, se ele não entender que o feedback é a única forma que ele tem de saber como que o trabalho dele está sendo enxergado pela liderança, ele não cresce. Porque a gente tem ponto cego. Sim. Você pode achar que está atendendo E não está. e não está. Porque este processo, ele avalia o futuro olhando o retrovisor. Sim. Você entendeu? Então, assim, eu trabalho o ano inteiro ali, ralando, entregando, sozinho. O povo faltou e eu tô ali e tal. Aí, quando fechou o ciclo,
Olha, a tua nota de corte foi 3,90. Tua nota foi 3,85. Caracas, mas eu trabalhei sozinho. Vocês não estão vendo. Às vezes cuidei de 2 carteiras Cuidei aqui, de 2 porque o outro foi carteiras, não sei dispensado. o quê, nananana. Não, mas não teve jeito, porque a nota de corte... Mas não é porque não teve jeito, é porque o subjetivo do chefe não fez com que ele fosse ali para trazer os pontos importantes para tirar aquela pessoa de uma abaixo do esperado para cima. Uhum. Entendeu? Aí isso traz uma série de problemas emocionais, inclusive. Tem pessoas que ficam doentes porque não dá para aceitar. Ela entregou o melhor dela dentro daquele momento, daquele contexto. E aí, de repente, ela é avaliada como se ela tivesse pior Mas isso acontece com todo mundo, inclusive nós superintendentes, tá bom? Uhum. E vida que segue. Isso acontece em todas as empresas. Todas as empresas, e não tem assim, gente, não dá para ir o superintendente não tem ombro para chorar, tá bom? Tem o marido, a esposa. Não, todo lugar tem ombro. Superintendente. Todo lugar tem que ter um Dentro da ombrinho. empresa Não tem, da não. empresa, Dentro da não. empresa não tem, a vaidade não deixa, não existe espaço para isso. Então, o ponto é: entenda o momento. Tem que entender o momento, tem que entender a cultura. E você sabe por que isso acontece com o jovenzinho? Quando os jovens entram nos bancos, existe todo o processo, é tudo bem arrumadinho e tal. É lindo até de ver. Porque papel aceita tudo, né? Sim. Plataforma digital, melhor ainda. Agora, a vida como ela é. Eu sou jovem, acabei de chegar na empresa. Você acha mesmo que eu estou preocupado com a avaliação? De verdade? Eu nem sei para que serve isso, gente. Eu quero saber como é que abre uma conta, como é que eu vendo consignado, como é que eu vendo crediário, um consórcio, Que seguro. dia vai cair o ticket Entendeu? de alimentação? Que dia vai cair o ticket? É isso que eu quero saber. Quanto que eu vou receber de Quando PLR? vai ser de PLR? Você acha? Não, PLR eles também não sabem no começo. Não sabe. Então, assim, a gente quer sobreviver naqueles primeiros dias, naqueles primeiros meses. Contrato E aí, de depois, exatamente, depois dos 90 dias, aí você começa a pensar em outras coisas. A avaliação de performance, você só toma conhecimento como é que foi o ano depois, quando você recebe seu primeiro feedback. Aí você vai todo bonitinho pro feedback, falar, hoje eu vou arrasar. Vou ser promovido. Tá aí com 2 carteiras aí aqui. sai com a pessoa do Fulano, banco. Que cheio de isso, a pessoa acúmulo de todo função. banheiro, saindo ali um monstro. Chorou, aguarde. Nossa. É exatamente assim que Eu acontece. falei que acho que toda empresa tem que ter uma sala do grito. Que a pessoa entra daqui a sala e volta, entendeu? Pronto, acabou, já passou, Jogou tchau, tudo vambora, fora, joguei tudo fora, tal. Eu tinha uma agência que tinha uma salinha. Uma salinha do grito. A gente tinha uma salinha, a gente meio que fazia mais ou menos isso. A sala do grito. É mais ou menos isso. Mas isso é a questão da maturidade. Entendeu? A hora que você chega, você não sabe. Agora, nos processos antigos, assim, maduros, vamos assim dizer, esse é pro novinho, tá? Agora, o maduro é porque muda as coisas no meio do caminho, Se você for pegar e né? analisar, o feedback tá na vida inteira. O Telzinho leva feedback o dia inteiro lá em casa. Pegou o passarinho, apertou. Coitado Não do pode Telzinho. dar o passarinho assim. Já viu, já tal. era. Então, não, mas é uma maneira de você dar um feedback. Então, você dá um feedback aqui, um feedback entre a esposa e o bom e gestor, marido. Ele não surpreende o colaborador na hora do feedback formal, porque ao longo do percurso ele foi dando feedbacks informais Isso, exato. que vai alinhando o colaborador Sim. para chegar naquele ponto esperado. Então, quando ele é surpreendido, é porque a caminhada não foi bem feita pela liderança. É, exato. E daí, de novo, o papel importante da liderança. É. E aí, olha só, a liderança, olha o papel. Eu tô falando assim da liderança, mas eu tô falando aqui do nível do gerente, tá? Uhum. O gerente, ele tem uma entrega para fazer, o atendimento para olhar, o cliente, né? E aí ele precisa arrumar os feedbacks. Ele não tem tempo. E quando é que ele fala com o cara? Ele fala a hora que ele tiver que desligar. Gente, quando ele tem que fazer o comitê de pessoas. de performance, é quando ele vai se preparar para falar. Ele não sentou com... Isso é péssimo.
Isso é E péssimo. aí você acaba olhando o lado subjetivo. Você pensa, Aí é uma nossa, eu não oportunidade. parei, escrevi as qualidades, os defeitos. Aí você chega, você gestor... Aí você não desenvolveu a pessoa. Não, é igual, aí você chega... Aí como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não desenvolvi? E o próprio gestor do comitê, ele é surpreendido. Sim. Não, e fulano de tal aqui, eu tô olhando aqui, como é que foi? Às vezes ele nem sabe. Não, pode desligar. Não, nem sabe. Não sabe nem o que vai falar. Gente, é triste, mas é verdade. É verdade. Se você desenvolver o colaborador, é isso, gente. É todo dia alinhando arestas pra pessoa estar no caminho. É muito difícil. E muitas vezes você até faz, mas você não faz com método. Você não faz com critérios claros que passam o entendimento para o outro, porque precisa ver qual é o entendimento, qual é a percepção do outro. Uhum. O outro percebe que aquilo é um feedback? Ele sabe que aquilo é um feedback? Às vezes ele não sabe que é um feedback. Ele não sabe. Isso tem hora que você tem que parar e falar, opa, vem cá, senta aqui, vamos conversar? E aí existe, né, as preocupações da gente provocar mais essas conversas. Mas eu confesso para vocês que isso não é trivial. Não é. As lideranças estão com bastante dificuldade. Agora, os meus mentorados, eles recebem feedbacks, tá bom? Eles recebem feedbacks, são conversas diretas, claras. Tem a do grito para depois. Ele tá de casa, tá presencial. E eu costumo dizer que entre eu e meu mentorado não existe ombudsman. Não existe sedoria. Então ele não tem pra quem reclamar. Toma um tapa na cara, acorda. Ele não tem pra quem reclamar. Não adianta ir no Procon. Não tem pra quem reclamar. Eu e ele. Então assim, não gostou? Diga pra mim. Aí é um exercício pra pessoa aprender a ter conversas difíceis. Porque ter uma conversa difícil, ter uma conversa sobre um feedback com a Sandra é uma conversa difícil, entendeu? Eu imagino. Porque a voz mansa. Todo. Não, e a voz mansa, né? Porque a dor da. Eu falo muito, eu falo muito com a minha esposa. A maior coisa que você pode, assim, punir uma criança não é nem bater. Que chega uma idade que você aguenta a coça, né? Uma chinelada, você aguenta tal. Você chora até. Desculpa aí, viu, mamãe? Você chora até só pra parar de apanhar, porque já tá cansado. Mas no outro dia você vai poder fazer o que você quiser. Vai poder sair, rever os amigos. Agora, o castigo O castigo te tira a fala do castigo é o pior. Fala, agora você tá sem o celular, você vai ter hora pra dormir, hora levantar e vai ficar no seu quarto. Meu pai adorava, os castigos do meu pai eram melhor. Colocava você sentado pra frente do relógio, tá vendo aquele ponteiro lá? Agora você vai ficar 1 hora olhando pra aquele ponteiro até ele voltar e atingir o numeral que ele tava antes. Aí eu chegava, o rapidinho? Ele, não. O menor não, né, papai? Ele falou, se reclamar, o menor. Então você pode ir naquele que vai um pouco mais lento. Aí você ficava assim. É muito pior. É muito pior. Imagina fazer isso com o Gustavo. Eu ficava doido. Eu falei, não, pode me dar uma coça, e tá desse jeito. Pode me dar uma coça. Imagina se não tivesse tomado esses castigos. Ô, pessoal, a gente tá chegando pro final do podcast, né? Senão daqui a pouco, né, já vai virar uma série, né? 3 episódios, né? Que a gente já tá delongando. 3 episódios com a Sandra Barbosa. E com certeza tem muito assunto, riquíssimo, né? Mas para a mensagem final, assim, se você pudesse dar um conselho para um bancário que está sendo desligado agora ou acabou de ser demitido, qual conselho você daria? Bem, primeiro conselho, calma. Calma, o mundo não acabou. Existe vida aqui fora. A vida é maravilhosa. Contrate um bom mentor de carreiras para fazer a requalificação. Né? Porque essa requalificação bem feita e tem um mito que assim, o bancário quando ele sai, muitas vezes ele não quer usar a requalificação porque ele entende que aquela requalificação é só para banco. Não, gente, não é só para banco, é para o que você quiser e às vezes nesse momento você não sabe o que você quer, né? Então, quando você vem conversar comigo ou com o mentor responsável, o cara vai te dar a orientação de tudo. Então, você quer trilhar a tua carreira no ambiente corporativo ou fora? Você tem outras habilidades, outras competências? Será que não vale
a pena investir no negócio próprio? Então, assim, e se vai investir, quais os cuidados que a gente precisa tomar, não é? Então, o meu primeiro recado é, tenha calma. Depois, me contrate, né? Esse é o mais importante. Respira, vive o luto. Isso é o mais importante. Isso. Busca clareza. Isso, Que por pra quê? quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. E depois você deixa comigo que eu vou te apoiar. Agora, se você não quiser me contratar, também não tem problema não, tá bom? Respira do mesmo jeito, tenha calma, põe a cabecinha no travesseiro e se você estiver muito convicto do que você já quer, estuda um pouco, viaja um pouco, descansa e assim, faça um planejamento financeiro. Tá bom? Esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente sai, a gente acha que tá rico. Não tá rico, não. Precisa saber Vê usar a rescisão e fala, esse recurso. opa! Pelo amor de Deus. E aí aparece um monte de amigos, querem ajudar a gente a gastar, inclusive. Não, gente. Esse dinheiro precisa te manter por um bom tempo. Então, precisa existir aqui um planejamento financeiro. Então, primeiro, respira, pensa, né? Descansa um pouco e o planejamento financeiro é bastante importante, né? E aí, pode ter certeza que você vai fazer algo que te dê mais prazer. Procure encontrar o equilíbrio, né? Entre a vida pessoal e a vida profissional, né, Vitor? Porque isso conta muito. Perfeito. Isso conta muito. É isso que dá energia pra gente continuar a sacudir. Eu escolhi apoiar ações de impacto. Então, é mentoria de forma voluntária também, porque eu participo de 2 projetos sociais importantíssimos, que é o Aceleradores de Carreiras de Mulheres do Brasil e também o IVG. No IVG, do Instituto Vassimon, eu sou coordenadora dos mentores. Então, são 2 baita projetos incríveis, que me ajuda a trabalhar impactando a vida de mulheres, né? Então, essas são 2 frentes que eu toco de forma voluntária. Tenho alguns voluntários, que eu trabalho de forma, talvez, com menos divulgação, mas eu acho que a gente precisa ser feliz fazendo aquilo que a gente gosta. E o que eu gosto é de desenvolver pessoas, apoiar. Então, tente descobrir o que você gosta de fazer. Se você conseguir minimamente fazer alguém sorrir, ganha o dia, né? Ganha o dia. É isso. Impactar pessoas, né? Mudar a vida, isso é fantástico. É isso. Gustavo, eu não tenho dúvida, né? Que esse foi um podcast absolutamente fantástico. Tenho certeza que a audiência vai adorar os ensinamentos que a Sandra trouxe pra gente. Tomara. Inspiradores. Tomara. Pode ter certeza que eu vim com muito coração muito leve para compartilhar realmente dentro da experiência, né, da minha jornada. Eu acho que é bastante importante e a gente pode inspirar outras pessoas. Então, mulheres que tenham filhos, que sejam casadas ou que resolvam não ter filhos, mas que queiram crescer nas suas carreiras. O meu exemplo é um exemplo que diz, olha, tudo é possível. Tudo é possível. Não importa de onde você venha. Não importa as adversidades da vida. Nada. Então, a minha história traz isso, não é? E eu entendo ainda que hoje a gente tem um pouco mais até de abertura para falar sobre alguns temas que a gente não tinha no passado. Uhum. Então, eu cheguei no cargo de superintendente sem ninguém ter falado sobre diversidade comigo. A minha consciência de diversidade eu tive com o meu filho, né? Quando ele resolveu fazer medicina. Então, olha, né? E hoje não. Hoje, eu participando nos pilares de raça do banco, a gente abriu muitas portas. É um local também que a gente não vê muito negros, né? Não, nós não vemos negros, até mesmo porque, como esses negros, eles não se veem, eles não chegam. E por que eles não chegam? Muitas vezes por conta de oportunidades. Sim. E, de novo, o papel do líder, porque a cultura do banco está dizendo, ou dos bancos, está pedindo mais diversidade. Uhum. E o que eu, líder, estou fazendo para abrir portas? Eu ouço muito assim, onde é que eu trago uma pessoa negra para trabalhar no banco?
né? Eu ouço assim, eu contratei tantos estagiários. Gente, o negro não é só bom enquanto estagiário. Nós temos negros sênios super bem formados, capacitações incríveis e que não têm Talvez oportunidade. E aprender um pouco com o americano, né? Precisa aprender um pouco com o americano, precisa se Porque o letrar. americano, nessa parte da possibilidade, né, que a gente viu, se você analisa a questão no Brasil, cultural da inserção dos negros no... É outra história. Você vê a inserção dos negros no norte-americano é muito maior e muito mais assim... A população americana negra é em torno de 16%. Se você for olhar, por exemplo, a representatividade dos negros nos conselhos das empresas americanas, para em torno de 11%. Brasil. Nós temos 57% da nossa população se autodeclara negro. E aí, quando a gente vai olhar nos conselhos, nós não temos 0,5%. Entendeu? Então, assim, contra fatos não existem argumentos. Existe um abismo muito grande e a gente precisa tratar e a gente precisa falar sobre isso. Falar, conversar. E abrir oportunidades. Então, assim, a gente precisa falar por quê? Porque as pessoas não acham... Assim, ó, o americano, a questão racial, ela é tratada. Sim, ela e diariamente. Diariamente. Mensalmente. É o tempo inteiro falando. Hora. Aqui, ela é velada. É velada. Uhum. Aqui as pessoas olham para você, se você for um negro, com um carrão, uma bolsa da Louis Vuitton e cheirando Mademoiselle, tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Agora vai você com chinelo de bermuda. Eu adoro fazer isso. Adoro comprar carro. Indo de qualquer jeito. Que eu quero que a pessoa me atenda pela pessoa que eu sou, não... Independente da aparência. Não com a Louis Vuitton que eu vou chegar lá. Entendeu? Então, assim, é isso. A gente precisa... A questão do negro, da fala, a gente não pode se acostumar e não ver negros em lugares não, de elite. Com certeza. Eu estou agora participando do meu mestrado, gente. É uma quantidade muito pequena, primeiro. Mulheres, a Fundação evoluiu bastante, eles estão com um programa muito forte de diversidade. Então, numa sala com 64 alunos, nós temos, se eu não me engano, são 5 mulheres negras. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Mas por quê? Porque financeiramente falando, qual é a mulher negra que tem condição de pagar este valor de mestrado? Mas nem entrando muito em detalhe dessa questão. Não consegue. O fato, eles têm que tentar resolver uma coisa que aconteceu lá atrás na abolição. Base, né? É base. É base. Educação, uma pessoa falou oportunidade. Não chega. Então, uma pessoa falou uma coisa comparando a visão norte-americana, que o norte-americano, apesar, ainda tem muito disso. Você vê policial, coisa que não tem tanto aqui no Brasil. Uhum. Assim, aquela questão de você ver mesmo o cara agredindo porque o outro é. Sim. O policial aqui não tem muito. Sim. Tem, mas não frequentemente qual tem nos Estados Unidos. Porque é velado aqui. Porque eles pegaram a pessoa, assinou aqui, ó, você tá livre. Você faz o que você quiser. Não é assim, cara. Você tá livre, vem cá, eu vou te ajudar a você ser alguém. Eu vou ajudar você a crescer. Eu vou criar, igual agora a questão que teve de cota racial, criar isso agora, tipo, isso aí deveria ter sido criado lá quando teve a lei. Quando aboliu direto, ali que deveriam ter criado um mecanismo de inserção. Não é só se livrar e falar, meu filho, pronto, agora você tá livre, você pode ir trabalhar e fazer o que quiser. Como que vai trabalhar se não tinha qualificação? Não. Como que vai trabalhar se não foi inserido? Sem educação. Sem nada. Você não tinha direito à educação. Né? Então, a educação veio na primeira Constituição lá em 1817. Então, assim, é muito tempo depois. Então, a gente está com muitos anos de atraso. E aí, o que acontece com o negro que estuda? Olha, eu não encontro pessoas qualificadas. Não, mentira. Mais de 42% da população negra já tem curso superior. Qual é o detalhe? Quando o negro que trabalha, o cara, o que precisa trabalhar ali, e tipo, a gente que trabalhou durante o dia para estudar à noite e tal, quando ele consegue se formar, ele passou da idade para entrar no mercado. É desafiador. Eu participei de uma palestra na USP, em São Paulo,
de atratividade para negros. E nós fomos questionados. Tinha 3 engenheiras formadas na Poli. 3 engenheiras, 32, 33 e 35 anos. Que deveria ter sido formado com 21, 22, 23. Exatamente. E aí a pergunta delas foi justamente essa. Olha, nós estamos formadas aqui, somos engenheiras, a gente quer a vaga. E agora? E agora? Você entende? Então, assim, quando a gente consegue furar, quando a gente consegue crescer, a gente não consegue espaço para estudar. Então, o grande pedido aqui é oportunidades iguais. Eu não posso, eu cheguei numa agência, uma certa ocasião, numa das praças que eu trabalhei, eu tinha um jovem que entrou como estagiário. Esse moço falava 4 línguas, ele fala 4 línguas. Ele entrou como estagiário. E aí, conversando, eu falei aqui, quem mais entrou como estagiário aqui? Só ele. Só ele. Por que ele teve que entrar como estagiário e os demais entraram todos em cargos fixos? Não faz sentido. Por que eu, Sandra, tenho que fazer 3 faculdades e a minha coleguinha branca faz uma e tá tudo certo? Tá tudo certo. E vai ganhar a mesma coisa que eu. Ou mais. Mais até. Ou mais. Mais. Entendeu? Por que eu tenho que levar 10 anos, eu, Sandra Negra, tenho que levar 20 anos para ser promovida e a minha coleguinha é promovida em 5, 10? Entende? É um desafio, né? O desafio é muito grande. Agora, como é que eu seguro a onda para poder... Porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso. E deu tudo certo. E posso garantir, poderia ter sido um pouco diferente. Poderia. E a galera que aí está, talvez não tenha o equilíbrio emocional que eu tive para esperar. E daí as empresas perdem talentos. Para tentar mudar isso de dentro, né? Que depois que você vira líder, você tem um pouco mais de voz para conseguir falar isso. Isso dá um outro podcast, né? Eu gente? entendo que o tema sim. é tão... Não, daqui a pouco a gente poderia ter gravado 2, né? Esse último tema que você poderia ter abordou, aproveitado a oportunidade complexo, sair daqui uma tão meia-noite. delicado. Ele é. Que merece até um outro ele momento é, pra ele. E assim, existem livros incríveis, literaturas incríveis que nos baseiam. E agora, eu que estou no mestrado, agora é artigo, né? Agora é artigo. Agora é artigo. Então, assim, tem muito eu já material. Vou deixar aqui o convite para a Sandra. Sandra, por favor, nos fale quando você estiver aqui de novo, que a gente vai ter que fazer um podcast deixar só assunto. Desse assunto. A questão da diversidade, não só da questão, né, do negro, mas também da mulher, da dificuldade do encarreiramento. Precisou ter uma lei reforçando a necessidade de salário igual entre as mulheres. Mas também, né, da diferença de orientação sexual, e aí vai, né? Então, a gente está vendo a diversidade, da necessidade de a gente abrir a cabeça dentro do mundo corporativo, não só para multifuncionalidade, mas para diversidade. E agora que a gente deu o primeiro passo para reconhecer o direito de homens e mulheres iguais. O primeiro passo. Que isso já deveria ter sido muito tempo. Lá atrás, entendeu? É muito atrás. Então, quer dizer, como é que a gente ainda vai entrar no detalhe de dar a igualdade que todo mundo merece? A gente está muito desenvolvido. É porque foi tudo construído, né? A gente fala aqui de uma questão estrutural. Então, a gente tem a estrutura que foi construída dessa forma, a instituição, então, assim, essa estrutura foi institucionalizada e foi normatizada. E o trabalho que a gente tem que fazer é desconstruir tudo isso. E a gente só desconstrói isso com muito diálogo. Diálogo e ação, né? E ação. Então já fica o convite, né? A próxima vez que você for visitar o solo mineiro, Belo Horizontino, preferencialmente. Daqui a 2 meses estarei de volta, gente. Pessoal, se vocês estão gostando desse tipo de tema, dessa profundidade, né, de temas tão interessantes como esse, curte o vídeo. Marca o sininho para vocês serem avisados do próximo podcast. Sandra, como que a nossa audiência encontra você? Fala aí onde você está, no Instagram, enfim. Gente, estou no LinkedIn, bom profissional, né? Precisa ter lá a bio, LinkedIn, bonitinho. Estou também no Insta, como Sandra Barbosa e Associados. E então são esses 2 canais que vocês me encontram, tá, gente? A página tá bem legal, tem umas dicas bem bacanas sobre carreira, sobre mentoria, sobre liderança. Vale a pena conferir, tá? Perfeito. A gente vai deixar na descrição
do vídeo para vocês Legal. poderem seguir a Sandra. Gustavo, onde a gente te encontra? Nas redes sociais, no @Gustavo Carvalho Advogado. No LinkedIn também, Gustavo Carvalho de Gouveia. Perfeito. Vocês já estão acostumados, né? Eu estou no Vitor Moura Advogados. Também tem a página do escritório, né? VRM Advogados, no LinkedIn e na plataforma do YouTube aqui, onde a gente está divulgando esse podcast. Queria agradecer imensamente a presença. Fiquei extremamente honrado de você ter aceitado. Agora já estou aqui pensando nos próximos temas para a gente trabalhar. Queria agradecer o Gustavo por estar aqui comigo de novo nesse projeto e agradecer a audiência de vocês. Tá gostando do conteúdo? Nos auxilia a levar esse conteúdo de qualidade para outras pessoas. Então compartilha ele com pelo menos 5 colegas bancários para que essa mensagem possa ser propagada para outras pessoas. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência e é isso. Até o próximo episódio. Obrigada. Até o próximo.